Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, já vamos falar da volta aos treinamentos do Vasco da Gama, a coisa envolvendo a renovação do goleiro Léo Jardim deu uma avançada, autorização para o Coutinho treinar, tem questão de dívida também, resposta de Jorge Salgado, o que mais que nós vamos falar? Tem um monte de coisas e vamos trazer aqueles abraços que eu estou devendo. Hoje eu vou pagar, trazendo alguns amigos aqui. Além disso, a gente vai falar do prêmio que o Al Hilal pagou para cada jogador meu Deus do céu, pela vitória em cima do Manchester City. Vamos falar dos outros clubes também, que é importante a gente dar uma palhinha a respeito disso. Por quê? Porque você precisa ficar bem informado. Mas, Wellington, isso aqui eu não sabia, então. Você vai saber aqui no nosso canal, Wellington Campos FC. Final de semana a bola rola para o Vasco fazer um amistoso lá na cidade de Natal e a gente traz tudo isso. Antes, aquele pedido tradicional, se inscreva aqui, o Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante o seu joinha, porque aí você nos ajuda, o YouTube entende que esse vídeo é bacana, que esse vídeo é legal e também peço para compartilhar. Tem a palavrinha compartilhar, clica nela, vai gerar um link e você vai mandar isso aí para outras pessoas e se inscreve aí no canal do Wellington Campos FC. Me ajuda? Roda a vinheta! Minha gente, vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu começar pelo caso da dívida, porque hoje o Vasco apresentou um documento dizendo que a SAF teve um prejuízo de 220 mil reais por causa de uma empresa que foi contratada na época da gestão do Jorge Salgado e não teria repassado o dinheiro apurado com os sócios torcedores, né? Então, esse assunto ganhou uma repercussão boa e no final da tarde, início da noite, eu recebi uma comunicação, umas explicações feitas pelos juristas que cuidam do Jorge Salgado, pelos seus advogados, explicando que, à época, como funcionou toda esta questão, que foi dentro dos parâmetros, e se realmente não houve essa transferência da empresa contratada, porque uma não tinha condições de fazer, a outra não quis, aí buscaram outras duas no mercado. Se realmente isso aconteceu, a antiga diretoria do Vasco apoia integralmente que essa atual diretoria entre na justiça interpelando a empresa e cobrando dela os 220 mil reais. Então, a resposta do Jorge Salgado é essa aí, é um assunto desta empresa com a SAF do Vasco da Gama. É mais um pepino, né? O Vasco apresentou aí que cerca de 155, né, credores toparam fazer a renegociação da dívida. O que mais aí que a gente pode falar? Que houve um aumento na arrecadação do clube, então isso aí são boas notícias e o torcedor pode não comemorar, ele vai comemorar a hora que vender realmente a SAF do Vasco da Gama, achar um parceiro para ajudar a montar um time extremamente competitivo, é o sonho de qualquer vascaíno. E tem também outras questões financeiras que está tudo neste documento. Gente, o Vasco está já treinando, né? Depois das chamadas férias, né? Uma parte das férias, para que os atletas tenham melhor condicionamento. Já no jogo contra o Montevideo Wanderers, esse jogo vai acontecer no sábado, dia 5 de julho, lá na Arena das Dunas, às 17 horas. Um jogo muito aguardado e, inclusive,
o torcedor vascaíno de vários pontos do Nordeste, do Norte-Nordeste, já fazendo aí caravanas para chegar até Natal e ver o time do Vasco da Gama. O técnico Fernando Diniz intensifica aí os treinamentos, os testes também, porque ele vem testando atletas da base, vem conhecendo atletas que já estavam no elenco, mas ele não teve a oportunidade. Está vendo aí o David, está vendo o Estrela também, que já há algum tempo eles não participavam dos treinamentos do Vasco, e isso vai ajudando a montar uma equipe mais competitiva. Eu não sou muito de dar opinião aqui, mas eu estou acreditando, e hoje fui almoçar com os meus amigos, né? O Ricardo Gêmeos, também o Marco Antônio, do Estrela Tintas, lá de Olaria, e a gente estava comentando isso e eles concordam, tanto o Ricardo quanto o Marco Antônio, de que o Vasco vai dar, sim, uma melhorada com o Fernando Diniz. Eu vejo uma boa vontade dos jogadores de se empenhar ainda mais. O Fernando Diniz, por exemplo, fez o Ryan crescer de produção, né? Fez o próprio Felipe Coutinho crescer de produção dentro da equipe principal do Vasco da Gama. Então, tudo isso é muito importante nesse momento para a equipe de São Januário, tendo esse jogo amistoso, e o Vasco vai ganhar aí R$ 1,5 milhão de cota por causa desta partida. Deixa eu trazer aqui dois auxiliares técnicos do Vasco, né, do técnico Fernando Diniz, falando conosco a respeito da volta aos treinamentos e da preparação. Primeiro, o Evandro Fornari, ele que é um dos auxiliares técnicos do Fernando Diniz. Vamos ouvir. Para a gente está sendo muito importante essa intertemporada, para que a gente possa, primeiramente, conhecer um pouquinho mais o grupo, né? Aproveitar esse período onde a gente consiga distribuir uma carga muito parelha e muito próxima para todos os atletas. Então está sendo muito importante para que a gente possa gerar os comportamentos, que a gente possa aprimorar principalmente a ideia, né, do Fernando. Então a gente está muito feliz, né? A gente está muito contente com os treinamentos. Também vamos ouvir o Ricardo, né? Colbachini. Ele é outro auxiliar técnico, falando dessa preparação, dessa intertemporada que o Vasco da Gama está fazendo, já pensando na sequência da temporada, que vai ser pesada. Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Então vai precisar de todo mundo inteiro, de preferência, sem problema de lesão. Então o Ricardo Colbachini também participa conosco. Essas semanas de preparação foram muito boas, né, para assimilar bem os conceitos que o professor Fernando Diniz quer passar para os atletas, e a dedicação do grupo fez com que a gente atingisse altos níveis, né, de performance, de competitividade, e agora tem esse jogo no final de semana, né, que a gente tem um adversário uruguaio, uma equipe muito competitiva, e a gente espera fazer um grande jogo, né, e buscar trabalhar todos esses conceitos que foram bem enfatizados ao longo das 2 semanas, já na próxima partida. Maravilha. A gente lembra que esses 2 depoimentos foram dados à TV Vasco da Gama, né? E que a gente está trazendo aqui para você. Por falar no Coutinho, o Aston Villa autorizou o Felipe Coutinho a continuar treinando no Vasco da Gama. O contrato dele terminou ontem, dia 30 de junho, mas ele vai continuar treinando e tenta esta semana definir a situação dele, até porque ele não pode jogar o amistoso sem contrato. Ele precisa estar com um novo contrato com o Vasco, ou de empréstimo ou um contrato em definitivo. O Vasco torce para que seja um contrato em definitivo, para fazer um contrato longo aí de 3, 4, 5 anos. Isso aí é o que está sendo estudado também, certo? Olha aqui, gente, o Al Hilal talvez tenha tido o resultado mais surpreendente deste Mundial,
ao vencer o Manchester City, o poderoso Manchester do Guardiola, de 4-3, fazendo o gol da vitória na prorrogação. E o príncipe, príncipe herdeiro, que é o dono do Al Hilal, que tem um patrimônio pessoal de 124 bilhões de reais, só dele. A casa que ele mora, a mansão, o palácio que ele mora, está avaliado em 1 bilhão e 700 milhões de reais. E ele vai pagar de premiação, segundo a imprensa da Arábia Saudita, 2 milhões e 900 mil reais para cada jogador pela vitória em cima do Manchester City. O Al Hilal, que vai ser adversário do Fluminense, jogo que vai acontecer na sexta-feira, às 4 da tarde. O Fluminense vai ter muita dificuldade nesse jogo aí, com a maior certeza do mundo. O Flamengo já chegou ao Rio de Janeiro. O Eric Pulgar vai ficar pelo menos 2 meses, de 2 a 3 meses parado. Vai ter que operar o dedinho do pé direito, né? O 5º metatarso. Ele fraturou no lance com o Erken e agora vai ter que parar. E desceu do avião, teve que pegar uma cadeira de rodas para deixar o aeroporto internacional Tom Jobim. Outro é o Gerson, que foi vendido pelo Flamengo ao Zenit. Como a gente diz hoje no popular, o Zenit fez o Pix de 160 milhões de reais e está levando este jogador, o Gerson, de 28 anos, e que vai ganhar 3 vezes mais que ele ganhava no Flamengo. E, gente, falando ainda do Mundial de Clubes, o Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, vai assistir lá nos Estados Unidos às semifinais e final da competição. Ele viaja na próxima segunda-feira. E sobre o Fluminense, o técnico Renato Gaúcho não vai contar com o René, que tomou o 2º cartão amarelo e terá que cumprir contra o Al Hilal. Deixa eu abraçar aqui, gente, e quero sua opinião, quero o seu comentário. Deixa eu abraçar aqui o Trouxinha e a filha dele, a Isabel, lá em Criciúma, em Santa Catarina. Alô, Isabel. O Paulo César sempre com a gente, lá de Bom Jesus, de Itabapuana. O Adriano Eduardo, de Santos Dumont, Minas Gerais. O Sérgio Henrique, de São Vicente, em São Paulo. O Carlos Eduardo Cabral, em São Gonçalo. Quem mais aqui, gente? O Antônio Reinaldo em Trigger. O meu amigo Noel Ismael, forte abraço. O José Saraiva, lá em Manaus. O Renan Fogaça, que está lá em São Paulo. Aliás, quem está em São Paulo é o Eduardo Ferreira. Quero abraçar também o Rômulo de Carvalho, o Manuel Rodrigues e o Marco Eleutério. E quero também abraçar outros amigos, o Henrique, né, que eu estive com ele hoje, lá no Hotel Intercity, ali no Cais do Porto, e grande vascaíno, está sempre nos acompanhando aqui no nosso canal, recebendo o nosso abraço também. Tá bom? Se inscreva, o Wellington Campos FC, não paga nada não, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, é super importante a sua participação e eu conto com ela sempre. Fiquem com Deus, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.